O assunto dessa aula são as migrations. Primeiro, antes de mais nada, o que é uma migration? É uma classe, preste muita atenção nessa parte. Uma migration é uma classe, onde nessa classe eu vou criar uma estrutura de uma tabela do banco de dados. Daí eu vou lá no terminal, através do Spark eu vou executar um comando e ele vai pegar a estrutura dessa classe, dessa migration, e vai criar lá no banco de dados essa tabela que eu criei na migration, que eu criei na classe. Olha só que legal, eu vou criar uma classe, eu vou colocar uma estrutura de uma tabela do banco de dados, executo um comando lá no terminal e com essa estrutura dessa classe automaticamente já vai ser criada uma tabela lá no banco de dados. Então cada tabela que você for criar para o seu projeto, você cria uma migration. Tá, mas por que nós precisamos trabalhar com uma migration? Pensa comigo no seguinte cenário. Você criou um projeto, enviou para o GitHub, agora para as pessoas terem o mesmo banco de dados do seu projeto, é só falar para elas executarem a migration. A migration também a seeders, mas a seeders é um assunto para a próxima aula. Então eu venho aqui na documentação, olha só, tem aqui toda a explicação de como trabalhar com as migrations e tem essa estrutura aqui, ó. Ele trabalha com for e cria toda essa estrutura aqui. Mas antes, claro, eu preciso criar a minha migration. Eu posso na mão criar a minha migration, mas o Spark ele já dá tudo isso para nós. Eu venho aqui no terminal, coloco PHP Spark e tem aqui deixa eu só aumentar isso aqui de novo, PHP Spark, e aqui tem o Make Migration, ou seja, ele vai gerar um novo arquivo de Migration, ele vai gerar uma nova classe de Migration. Então vem aqui, coloco PHP Spark Make Migration e coloco o nome da Migration, User. Então esse User aqui, esse nome não tem nada a ver com o nome da tabela que vai ser gerada, quer dizer, tem a ver, mas na hora que eu for executar um comando para gerar a tabela, ele não leva em conta esse nome aqui. Ele vai levar em conta o código que está dentro dessa classe. Então foi criado uma classe com esse nome aqui, onde ele pega a data de agora e coloca aqui no final o nome da classe, que é user. Esse nome que eu coloquei aqui, onde ele colocou o U maiúsculo e colocou aqui, ó, user, com U maiúsculo. Então está dentro de onde? Dentro de migrations, que está dentro de database, que está dentro de app. Então vem aqui dentro de app, dentro de database, migrations, está aqui, ó, a minha migration. Então agora eu vou pegar toda essa estrutura aqui, eu vou copiar tudo isso aqui, dá um Ctrl C, venho aqui, dou um Ctrl V, e vou vir aqui e copiar também esse down aqui, ó. Por que que tem esse down? Porque quando eu quero remover a tabela do banco de dados, eu vou executar esse down aqui, que vai ser um rollback. Daqui a pouco eu mostro para você. E aqui vai ser a tabela users. Então vai ser um drop table. Quando eu coloco um migrate rollback, que você ainda vai ver nessa aula, automaticamente ele já dá um drop table nesse users, na tabela users. Então aqui vamos supor que eu tenha uma tabela, um banco de dados. Eu vou colocar aqui na database, vamos ver se eu já coloquei aqui. Não, eu vou colocar um banco de dados chamado dev, que é esse banco de dados aqui, que está vazio, que eu criei para essa aula. Aqui, ó, está tudo vazio. E vou criar duas tabelas, uma tabela users e uma tabela chamada posts. Então aqui eu coloco o ID que vai ser tipo int, o constraint vai ser o tamanho, eu vou tirar esse constraint 5. O unsigned pode ser, vai ser true, e auto increment, claro, vai ser auto increment. E aqui vai ser o first name. O first name vai ser um varchar com tamanho de 100, pode ser também 100, 100 até muito, mas eu vou deixar. Daí tem o last name também vai ser um varchar com tamanho de 100. O e-mail também, um varchar com tamanho de 100. E aqui vai ser o password. O password vai ser do tipo varchar, vai ser o tamanho de 100. Deixa eu só copiar isso aqui. 100 não, de 255, porque a senha quando encriptada ela é bem grande. Então aqui vai ser 255. E o null vai ser false. Não vou aceitar valores nulos. Dá um Ctrl C aqui, coloco aqui e coloco aqui. E para criar o created at e o updated at, deixa eu só lembrar aqui, vai ser created at. Não achou? Então eu vou procurar aqui o seguinte, pode perceber que ele utiliza o for. Tá vendo aqui, ó, ele utiliza o for. Cadê? Migration. Cadê a estrutura que eu acabei de mostrar para você? Tá aqui, ó. Ele utiliza o for. Então, sabendo disso, eu posso vir aqui na documentação e procurar o for. E aqui tem toda a documentação de como trabalhar com ele. Tá vendo aqui, ó, database for class. E eu vou colocar aqui, Ctrl F, vai ser created at. Tá aqui, ó, created at. Eu vou pegar toda essa estrutura aqui,
venho, coloco aqui embaixo e vou fazer a mesma coisa para o updated at. Aqui vai ser... Espera aí, o que está acontecendo aqui? Created at... Ah, tá, o raw SQL, eu tenho que importar ele daqui. E vou... Então, Ctrl C e vou colocar aqui embaixo. Legal. E aqui vai ser o updated at. Correto, vamos ver se está correto, tudo certo. Perfeito. Agora, olha só o que ele coloca aqui embaixo. add key. Então, vou colocar o ID. Obrigatoriamente, quando você trabalha com o campo primary key, por exemplo, aqui é o ID, você tem que colocar aqui um add key. E também tem o create table. O que é o create table? Ele é a tabela que vai ser criada. User, você lembra que eu falei para você, na hora que eu estava criando essa classe aqui lá no terminal? Eu falei que o nome que é colocado lá no terminal não tem nada a ver na hora de executar o comando para criar a tabela no banco de dados. O que ele leva em conta para criar a tabela, com o nome da tabela, para criar a tabela com um determinado nome, é esse daqui, ó. É esse daqui, é nesse created table. Então tá aqui a minha tabela criada. E agora eu vou criar uma outra tabela. Vai ser o post. Perfeito, agora vem aqui no post, esse aqui. E vou criar toda a estrutura, a mesma estrutura, vou pegar esse daqui, ó, a mesma estrutura. E claro, alterando algumas coisinhas. Deixa eu só dar um Ctrl C. Venho aqui, dou um Ctrl V. Onde eu vou colocar aqui. O que está acontecendo? Peraí. Deixa eu só voltar aqui. Cadê? Então vai ser daqui até aqui, ó. Dá um Ctrl C, agora sim, venho, coloco aqui. Perfeito. Onde eu vou colocar aqui o... Primeiro eu vou importar esse raw SQL, porque vai ficar dando erro enquanto eu importar. O primeiro vai ser o ID, claro, do mesmo jeito. Depois vai ser o user ID, quem criou esse post. O tipo vai ser um tipo inteiro, vai ser int. O constraint vai ser... Posso deixar sem... vou deixar sem nada. Null false, porque não vou aceitar valores nulos. E aqui vai ser o título. O título vai ser um varchar, sem também. Depois vai ser um slug. Depois vai ser o content. Esse content aqui, ele vai ser do tipo text. Tá percebendo que eu estou criando toda a estrutura de uma tabela do banco de dados aqui na classe? E aqui vai ser o created at e o updated at. Aqui vai ser posts. E agora tem que dar um jeito de ligar essa tabela aqui. Ó, essa tabela não, esse campo aqui, user ID. Eu tenho que dar um jeito de ligar com esse ID aqui da tabela users. Esse ID aqui da tabela users. Então, eu vou trabalhar com o foreign key. Ctrl F, foreign key está aqui. Adding foreign keys. Eu vou pegar isso aqui, dar um Ctrl C, coloco aqui. Ah, tá. Olha a explicação que ele dá. Na hora que ele chama aqui users ID, depois users, depois ID, ele vai gerar isso daqui, ó. Ele vai gerar isso aqui. Foreign key, users ID, está fazendo referência ao campo ID da tabela users. Então, eu vou copiar isso aqui. Eu vou chamar aqui no post, colocar aqui embaixo. E aqui vai ser user ID, fazer referência ao campo, à tabela users, o campo ID da tabela users. E aqui vai ser this Ford. E deixa eu só ver aqui também, na tabela user, tem o unsigned. Aqui também eu vou colocar unsigned, porque senão eu acho que ele vai dar erro se eu não colocar a mesma coisa aqui, unsigned. E vamos executar agora. Como que eu faço para executar? Ah, tá. E aqui embaixo também não posso esquecer, no post, não posso esquecer de colocar lá no down o posts. Colocar aqui no down o posts. Só colocar aqui posts. Correto. Agora eu venho aqui no terminal e coloco PHP Spark. E como que eu executo uma migration? Deixa eu só aumentar isso aqui. Tá aqui em cima, ó. Migrate Database, tem o migrate. Então eu venho e coloco PHP Spark Migrate. Vamos ver se vai dar algum tipo de erro. Não deu. Agora vem aqui no banco de dados, atualizo e estão aqui as minhas duas tabelas. Olha só que interessante. Tá aqui, ó. First name, last name. E no posts, tá vindo aqui, ó, user ID. Se eu clicar em estrutura, tá aqui a estrutura users ID. Tá vendo aqui, ó, users ID. Ou seja, tá fazendo referência à tabela users, ou melhor, tá fazendo referência ao campo ID da tabela users. Tá tudo aqui certinho. Olha só, is nullable, no, updated at, created at, tudo criado certinho. Olha só que legal. E aqui na documentação tem mais coisas. Deixa eu só chamar de novo. Tem o migrate refresh. O que ele faz? Ele faz um rollback seguido pelo último estado das migrations. Então, primeiro eu vou chamar um rollback, para você entender. PHP Spark Migrate
dois pontos, rollback. Olha só, ele volta ao estado anterior, ou seja, não vai ter mais nada aqui no banco de dados, mais nada, só vai ter aqui a tabela chamada migrations. Mas se eu mandar rodar de novo a migration, no caso a migrate, ele executa tudo e agora tenho aqui no meu banco de dados tudo certinho novamente. E está aqui a tabela migrations, onde agora já tem o user e o post. Você percebeu que quando dou um rollback, ele some tudo daqui? Ele fica a tabela migrations, mas só que some tudo. Olha só, vem aqui e some tudo, não tem mais nada. Ele fica com a tabela migrations, mas não tem mais nada aqui dentro. Mas na hora que eu executo novamente, já está tudo aqui novamente. Então isso daqui, essa tabela migrations, é para gerar uma... Como que eu vou dizer? É para ele ter um controle das tabelas aqui do banco de dados. Porque agora na hora que eu der um rollback, ele vai pegar todas essas classes aqui e dar um rollback pegando o quê? Pegando esse down aqui, ó. Pegando esse... Cadê aqui? Pera aí, aqui, tá certo? Ele vai pegar o down. Deixa eu só clicar aqui. Ele vai pegar esse down aqui e dar um drop nele. Daí ele já automaticamente já remove da tabela migrations. Depois, na hora que eu mando rodar de novo, ele cadastra de novo na tabela migrations. Depois, na hora que eu dou um rollback, ele remove de novo da tabela migrations. E na hora que ele remove, ele pega como base as classes aqui. E nessas classes ele pega o down. E lá no down tem o drop table. E agora, se eu colocar um refresh, eu venho aqui, vou colocar um refresh. O que acontece? Olha só que interessante. O refresh, ele dá um rollback e depois ele roda de novo todas as migrations. Então, ele dá um rollback e roda de novo as migrations. Deixa eu só atualizar aqui. Olha só, continua da mesma maneira. E se eu colocar o status, porque aqui se eu colocar um PHP Spark status, ele... Opa, perdão. PHP Spark, veja que tem aqui o migrate status. Vamos ver. PHP Spark migrate status. Aqui, ó. As duas migrations que eu criei. Agora, recomendo muito que você dê uma olhada tanto nessa classe de Ford, como também lá na documentação das migrations. Tá vendo aqui, ó? A documentação das migrations. E como, para criar uma migration, para trabalhar com as migrations, ele trabalha com a classe Ford, eu recomendo muito que você dê uma olhada também na classe Ford, porque aqui tem muita coisa interessante para você aprender a fazer. Tem muita coisa legal. Por exemplo, aqui, ó, tem o unique. Acabei de lembrar que lá na tabela de users não pode ter o e-mail repetido. Então, vem aqui, peraí, aqui, deixa eu só minimizar isso. Eu venho aqui na tabela de users e vou colocar aqui this Ford. Vai ser o unique. Unique, cadê unique? Quer dizer, add, unique key. Eu vou pegar a chave que vai ser o e-mail. Agora venho aqui de novo no terminal. PHP Spark vai ser migrate. Migrate o quê? Refresh, porque ele vai dar um rollback. E depois ele vai executar de novo já com a atualização. Venho aqui de novo no banco de dados. Atualizo. Atualizo. Clico aqui em users. Veja aqui. Na estrutura, tá agora o e-mail aqui como único. Tá vendo aqui embaixo? O e-mail, ele é único. Is unique true. Então, ele é único. E se você quiser rodar uma migration em um banco de dados diferente do default, é só você vir aqui na migration e colocar um protected DB group. Por exemplo, aqui no database, eu tenho, aqui no database, app, vai ser config, database, eu tenho o custom. Lembra aqui do custom? Eu tenho o books. Então, se eu quiser trabalhar com books, eu venho aqui no user e coloco exatamente o que está aqui, ó, o DB group, protected, coloco aqui e coloco aqui, ó, pronto. Agora eu coloco o custom e pronto, ele vai rodar a migration nesse banco de dados aqui, no custom. Mas claro que eu vou trabalhar sempre com o default. Então é assim que você trabalha com as migrations. É assim que você cria uma migration para criar uma tabela lá no banco de dados. E na próxima aula você vai aprender a preencher essas tabelas com as seeders.